Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Rumores da Inês, seu podcast semanal sobre a vida e carreira da cantora, doutora, compositora, diretora Taylor Swift. Eu sou sua host, Rafaela. Nas redes sociais, eu sou conhecida como Do Ré Mi Fá, e no Instagram, Twitter, TikTok, e por aqui o meu objetivo é sempre trazer curiosidades sobre a Taylor, que fãs mais antigos gostam de reviver, e fãs mais novos talvez não saibam, e aí ficam sabendo para ficar incluídos nesse rolê que é a vida da Taylor. No episódio anterior, eu contei para vocês um pouco sobre como funcionou o processo de gravações das demos que a Taylor usou para dar o pontapé inicial na carreira dela como cantora. Como foi essa apresentação da Taylor para as gravadoras em Nashville, e a gente até ouviu um trechinho de uma das demos da Taylor com a vozinha dela aos 12 anos, né? Foi a coisa mais fofa do mundo. Nesse episódio agora, eu vou falar o que aconteceu depois que a Andrea atendeu o telefone e do outro lado estava a RCA Music Records oferecendo uma proposta irrecusável para a carreira da Taylor. Então, vamos lá! A Taylor ainda tinha 13 anos quando ela recebeu uma ligação da RCA Music Records, que tinha ouvido a sua demo de composições originais, né? Aquela segunda demo que eu falei pra vocês no episódio anterior. A primeira, a Taylor tinha gravado apenas covers, e nessa, então, ela tinha gravado composições originais, que foi o que chamou a atenção ali da RCA. A Taylor fica sabendo que os executivos da gravadora querem se encontrar pessoalmente com ela e com seus responsáveis legais, né? No caso, a Andrea e o Scott Swift. Aí então é nesse momento que as coisas começam a ficar mais sérias na carreira da Taylor. E os Swifts percebem que as grandes gravadoras estavam mesmo de olho nela. Acontece que os Swifts, eles trabalhavam com investimento financeiro e marketing. E agora que a Marjorie, a avó materna da Taylor, que trabalhava na indústria musical e de filmes, tinha falecido, eles não tinham ninguém na família que entendesse um mínimo do mundo artístico, musical, Hollywood, essas coisas. E eles sabiam que seria muito fácil eles caírem em algum golpe e envolverem a Taylor ali em alguma coisa que no fim não fosse levar a nada, ou que fosse ser realmente perigoso para a saúde e para a vida da Taylor. A gente sabe que esse tipo de coisa pode acontecer, principalmente quando é relacionado à vida de uma menina de 13 anos de idade. O mundo tá cheio de más intenções e eu acho que os Swifts foram muito certos em pensar sobre isso. Assim, a gente não sabe exatamente o que a gente tá fazendo, a gente precisa contratar uma pessoa que saiba. Então, eles decidem contratar o Dan Dimitro, que era uma figura bastante conhecida no mundo da música naquela época. Ele era agente de nomes gigantes como Britney Spears e Avril Lavigne. Muitas pessoas, inclusive, creditavam ao Dan muitas coisas que a Avril e a Britney tinham conquistado na sua carreira, porque ele é uma pessoa bastante influente. Então, ele chegaria ali na vida dos Swifts para aconselhar a família sobre os próximos passos a serem dados nessa busca de carreira da Taylor. E também trabalharia como agente. O objetivo do agente é conseguir o contrato inicial com uma gravadora e depois conseguir dar continuidade à carreira de um artista. Mas o primeiro passo tem que ser conseguir um contrato com uma gravadora de grande nome. Então, nesse encontro, para o qual a RCA convidou os Swifts, o Dan já se faz presente. Eles já estão trabalhando com o Dan nessa época. Aí eles vão para Nashville e se reúnem com quem era o responsável pela RCA na época. Finalmente respondendo ali ao chamado deles para essa reunião. E lá, a Taylor é convidada para performar em um pequeno show de talentos que a RCA estava promovendo. Que eles iam observar como a Taylor ia se sair no palco e também performando suas músicas originais, porque eles tinham ouvido só em demo, só numa gravação controlada. Eles queriam saber como é que ela era ao vivo e como é que ela se comportava no palco. Mas a princípio era só isso, eles tinham essa proposta de a Taylor participar de um show de talentos que ia acontecer, ela e vários outros artistas mirim. Só que o Dan sabia que não era só pra isso que eles tinham ido pra Nashville, ele sabia que ele tinha que aproveitar aquela oportunidade pra fazer alguma coisa grande pela Taylor. Então ele aproveita esse buzz ali que a Taylor tá nesse momento, vai lá, fala com algumas pessoas e ele consegue com que a Taylor seja fotografada pra revista Abercrombie & Fitch. E são umas fotos bem bregas, gente. Essas fotos elas estão na internet até hoje, elas são umas fotos preto e branca, assim, brega mesmo. Eles fazem a Taylor, tipo, fingir que tá chorando. Complicado. Esses anos aí de início de carreira, quando a gente é criancinha, adolescente, é complicado. Acontece que essa revista tem a fama de descobrir novos talentos. Eles fotografaram alguns artistas que hoje em dia são enormes,
antes da sua fama, como a Jennifer Lawrence e o Ashton Kutcher, que eu acredito que todo mundo aqui conhece. Além disso, junto com a revista, vinha um pequeno álbum promocional que era patrocinado pela marca Maybelline, a marca de cosméticos, e o álbum se chamava Meninas de Atitude. E nesse álbum foi incluída uma música original da Taylor. Então era realmente a primeira vez que uma música da Taylor estava sendo divulgada para o grande público. E essa jogada do Dan serviu para apressar a RCA. Tipo, olha só, ela está sendo vista por outras pessoas e outras gravadoras agora podem se interessar por ela. E na continuidade do seu trabalho e da sua jogada, o Dan começa a levar a Taylor com ele para reuniões com muitas gravadoras. E consegue um espaço para ela ficar no backstage do Country Music Awards daquele ano. Para que ela pudesse ficar ali, observando tudo o que acontece por trás das câmeras, em um evento com as celebridades que ela admirava pra caramba. E aí ela ali também ia conseguir fazer contato. Grandes nomes da música ali iam passar a conhecê-la, mesmo que eles mesmos nem lembrassem o nome dela um minuto depois, ela ia ter a chance de conhecer esses grandes nomes. E também outras gravadoras de Nashville que estivessem passando por ali seriam apresentados para Taylor Swift. Aí, nesse momento, a RCA finalmente decide fazer uma proposta verdadeira para o Swift, porque eles percebem que o Dan está realmente investindo na carreira daquela menina e ele vai conseguir um contrato para ela com alguma gravadora. E assim, gente, é uma luta, assim. As gravadoras, elas querem ser as primeiras a descobrirem um grande talento. Porque um artista bem-sucedido pode fazer o sucesso de anos de uma gravadora. A gente vai ver isso mais pra frente, como a Taylor realmente construiu a carreira da Big Machine Records. Então a RCA já pensa assim, pô, o Dan tá indo pra tudo que é lugar com essa menina, a gente precisa garantir que ela fique do nosso lado, que ela assine um contrato com a gente agora, antes que outra pessoa vá lá, seja esperta e passe na nossa frente. Então, eles chamam o Swift novamente para uma reunião, assim como o Dan. Eles vão ali em Nashville mesmo. Eu já falei para vocês no episódio anterior que a gente não tem noção de quantas viagens os Swift chegaram a fazer para Nashville nesse período, porque devia ser um vai e vem incrível, assim, de tipo, ok, tá acontecendo um monte de coisa, aí vai, faz a proposta com a RCA, vai no show de talentos, volta para casa, vai fazer as fotos por Abercrombie & Fitch, volta para casa, vai participar do Country Music Awards, volta pra casa, é chamado pra uma reunião na RCA, vai de novo pra Nashville, então devia estar bem cansativo, né? E aí, quando eles se sentam finalmente com a RCA ali novamente, a RCA oferece um contrato de desenvolvimento para Taylor Swift com validade de 365 dias. Isso é, 1 ano. Agora, então, eu vou explicar para vocês o que é um contrato de desenvolvimento de uma gravadora de uma maneira bem resumida e bem breve. Então, bora! Então, esse artista que assina esse contrato de desenvolvimento com uma gravadora se compromete a, nesses próximos 365 dias, não fechar contrato com outra gravadora, que era o principal medo ali da RCA, que a Taylor fosse vista e contratada por outra gravadora. Então, ali eles já garantiriam que durante 1 ano ela não faria isso. E aí, nesse período, o artista precisa regularmente ir até a gravadora e apresentar qual é o desenvolvimento que ele está fazendo naquele momento, seu desenvolvimento enquanto artista. Aí a gravadora vai se sentar, vai fazer críticas a esse desenvolvimento progressivo e essas críticas buscam fazer com que o artista vá melhorando aqui e ali as coisas que a gravadora pensar assim, isso não tá tão bom, isso pode melhorar, você vai construindo esse artista ali realmente durante esse 1 ano. Nesses encontros, que normalmente acontece mensalmente, né, assim, não é óbvio que não é um dia marcado, tipo, todo dia 20 vocês vêm aqui apresentar isso pra mim. Não, mas normalmente são 12 encontros, então, né? Porque normalmente é de mês em mês. O artista vai até a gravadora e ele grava as coisas dele em estúdio profissional. Testa suas performances, aprende como funciona um estúdio, vai vendo ali nomes, vai conhecendo produtores. Então, acaba sendo que a pessoa vai realmente aprendendo e crescendo bastante naquele sentido ali durante esse contrato de desenvolvimento. Aí, então, quando o contrato tá para se encerrar, depois de 1 ano, a gravadora tem 2 opções. Assinar o artista e finalmente iniciar um processo de gravação de um álbum de fato, ou assinar mais um contrato de desenvolvimento por mais 365 dias. Normalmente é isso que acontece, uma dessas 2 opções. Ou eles dizem, beleza, você tá pronto, vamos gravar o seu álbum, ou então eles dizem, a gente quer te assistir, a gente quer ver o teu desenvolvimento por mais 365 dias. E essa segunda opção acontece quando, na opinião da gravadora, o artista ainda não está pronto para dar passos maiores, precisa melhorar, mas não é ruim o suficiente para eles dizerem, tipo, não, a gente não quer mais nada contigo. Porque isso é uma terceira opção e bem péssima para o artista, né, gente?
Mas a gravadora é que tá totalmente no controle de tudo que pode acontecer ali com o futuro daquele artista naquele momento. Porque o artista está preso por um contrato por 365 dias com eles. Então, assim, se durante esses 365 dias ela recebesse uma proposta maravilhosa de outra gravadora, paciência, ela não ia poder assinar, ela estava com um contrato com a RCA. Alguns anos depois, inclusive, a Taylor deu uma entrevista para o CMT Insider e ela falou que nessa época ela estava nas nuvens, assim. Nas palavras dela, uma das maiores gravadoras do mundo estava com um contrato com ela e ela sabia que ela ia ter que se esforçar muito para que eles decidissem iniciar um contrato de gravações com ela ao final dos 365 dias. Como era a RCA e o Swift tinham consciência de que a Taylor estava aprendendo e melhorando e que eles não faziam ideia do que estava rolando, eles simplesmente aceitam o contrato. O Dan aconselha eles que eles aceitem o contrato, eles aceitam, e a Taylor fecha esse contrato quando ela ainda não completou 14 anos, mas ela tá quase completando, assim. Passou ali os 13 anos nessa batalha de ir pra Nashville ou não ir, entregar demos ou não, ser chamado ou não, e aí, então, quando ela tem quase 14 anos, é quando ela fecha esse contrato de desenvolvimento com a RCA. E ela ficaria sendo observada por 1 ano. Então, até quase antes dela ter 15 anos, né? Seria o objetivo deles. A ideia era de que uma vez no mês, a Taylor e a Andrea viajassem para Nashville para mostrar tudo que a Taylor tinha criado e produzido nesses 30 dias. E aí, realizar as alterações e melhorias nos próximos 30 dias, e assim por diante por esses 12 meses de contrato. No entanto, a Taylor já tinha saído em uma revista famosa por descobrir grandes talentos e também ela estava com um contrato bacana com uma gravadora gigantesca. E aí os pais dela tomam a maior decisão que eles poderiam até aquele momento para apoiar a carreira da Taylor. Eles decidem que eles vão mudar, sim, a família inteira para Nashville ou o mais próximo possível disso. Quando a Taylor tinha recém-completado 14 anos de vida, o Scott conseguiu transferência para o escritório Merrill Lynch, localizado em Nashville. Os Swifts vendem a casa de Reading, aquela mansão que eu já comentei muitas vezes com vocês, e compram uma nova casa em Hendersonville, no Tennessee. Morar em Nashville não é muito bom, assim. A cidade é muito cheia, muito bagunçada. É muito difícil tu conseguir uma casa com terreno em Nashville. E os Swift gostam, assim, eles gostam de morar em lugares calmos e com boas escolas para seus filhos. Eles são uma família dessas que mora nessas casinhas bonitinhas dos Estados Unidos, com um quintal gigante e sem muro, gente. Eles não iam gostar de se mudar para uma cidade que é só prédio, 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 prédio. Então, eles acham que mudar para Hendersonville, que é a cidade vizinha ali a Nashville, seria a melhor opção. Hendersonville fica a cerca de 25 minutos de Nashville, indo de carro. Então, não é como se eles tivessem mudado para muito longe, assim. Sei lá, é uma ida... Aqui na minha cidade é uma ida para o trabalho, 25 minutos. Aliás, se você for para o trabalho em 25 minutos, você tem que se considerar muito sortudo, porque normalmente as pessoas ficam, 2 horas para ir, né? O Austin e a Taylor, então, são matriculados no Hendersonville High School a princípio. Depois eles alteram os colégios das crianças ali, mas nesse primeiro momento os dois são matriculados no Hendersonville High School. Uma curiosidade é que do lado ali da Hendersonville High School tem uma igreja metodista, uma configuração de rua que foi citada pra gente na música This the Damn Season, que ela fala, né? Eu estaciono o meu carro bem entre a igreja metodista e a escola que costumava ser nossa, no álbum Evermore, né? Ali, muitos anos depois. E eu sempre comento isso com vocês lá no TikTok, que é muito raro a Taylor realmente escrever uma música 100% fictícia. Normalmente, mesmo que ela escreva uma história que não tem nada a ver com ela vai trazer alguns elementos base que tenham momentos e imagens da vida pessoal dela, porque querendo ou não, são as referências que ela tem, né? Então agora, os Swift estão em Nashville, aproveitando o novo emprego de Scott Swift, se adaptando a uma nova vida em um estado diferente, e a Taylor compõe noite e dia quando ela não tá na escola. Essas reuniões, que deveriam acontecer mensalmente para ela mostrar algo que criou ali para os executivos da RCA, se torna uma coisa assim que acontece em questão de dias. Anos depois, a Andrea comentou com a gente que nessa época ela e a Taylor iam para a RCA 2 vezes na semana para mostrar mais composições que a Taylor apresentava diariamente, assim. Ela realmente não parava de compor, então a cada 2, 3 dias ela já ia pra Andrea e dizia, eu tenho mais coisa pra mostrar pra eles. A Taylor sabia que ela tinha nesse contrato uma chance imensa pra carreira dela, que isso podia mudar a vida dela, e que ela tinha que fazer a sua parte, por isso que ela não parava de compor e de tentar melhorar. Mas a Taylor sempre fala que ela acha bastante importante deixar claro que a Andrea e o Scott, eles não colocavam pressão nela por terem mudado a vida deles inteira pra ir pra Nashville.
Porque seria terrível, né, gente? Tipo, olha só, menina, se vira aí, você fez a gente mudar a vida inteira da gente pra vir pra essa cidade. Seria uma pressão que talvez a Taylor bebezica ali não fosse conseguir lidar, né? Mas ela diz que, pelo contrário, os pais dela sempre falavam que a decisão tinha partido deles, que eles eram os adultos da situação, que se não desse certo estava tudo bem, que eles estavam vivendo super bem no Tennessee, que eles tinham uma casa maravilhosa, que estava tudo certo, que o Scott estava trabalhando normal, que o irmão dela estava numa escola bacana normal, que ela não precisava colocar essa pressão nela mesma. Nesse tempo também, a vida na escola estava sendo um pouco melhor para Taylor. Ela tinha feito alguns poucos amigos na escola em Hendersonville. Eles não a viam como a esquisita do violão, pelo contrário, eles não estavam nem aí pelo que ela fazia, assim, fora do horário de escola. Estavam bem de boa. E a Taylor não era popular de jeito nenhum, ela nunca foi popular na escola, mas ela não sofria bullying, né, gente? Que é muito importante, assim. Eles tratavam ela como só mais uma. Ela tava ali, tinha 2, 3 amigos, tinha um dia a dia normal na escola. A gente vai falar daqui a pouco também, mais pra frente, nos episódios, sobre como ela começou a namorar. Tava bem tranquila ali na escola mesmo. E a Taylor nunca tinha tido essa convivência comum na escola, né? Ela era sempre a menina que sofria bullying. Então, nesse sentido, mudar pra Hendersonville tinha sido muito bom pra Taylor também. Aí, então, finalmente, acabam os 365 dias desde o início do contrato com a RCA. E a Andrea, a Taylor e o empresário ainda, o Dan Dimitrov, vão até a RCA para uma reunião formal para ouvir o que eles têm a dizer sobre o progresso da Taylor nesse período de 12 meses e qual ia ser o próximo passo que eles iam dar com a carreira da Taylor. A Taylor tinha certeza que ela tinha dado o melhor dela, ela estava super confiante que logo ela ia poder começar a gravar um álbum. Porque, meu Deus, né, eu acho que eles nunca devem ter tido um contrato de observação, um contrato de desenvolvimento com uma pessoa que entregou mais coisas. A menina ia de 2 em 2 dias lá encher o saco deles, né? Então, ela tava assim, eu fiz o que eu podia fazer, paciência. E aí, o pessoal da RCA fala pra ela que sim, o progresso dela é incrível, que eles estão realmente chocados, mas que não é o suficiente. E então, eles oferecem pra ela um novo contrato de desenvolvimento. Dessa vez, não seria um contrato de 365 dias, mas sim até que a Taylor completasse 18 anos de vida. Então seriam mais 4 anos sendo apenas observada por eles e esperando poder começar a carreira dela como ela queria desde os 12 anos. Pensar que ela já estava ali há 2 anos esperando por essa reunião e quando ela chega eles falam para ela que ela vai ter que esperar mais 4 anos. Vocês imaginam como deve ter sido frustrante. Nos Estados Unidos, eles definem esse período em que o artista fica esperando um contrato com a gravadora como ficar na geladeira. Então, era isso que a RCA queria, deixar a Taylor na geladeira por mais 4 anos. Mas para ela isso era impossível, né? Ela queria escrever um álbum com as vivências dela no momento, queria começar a carreira dela ali, na hora. Na verdade, a Taylor achava que ela já ia sair dali com um contrato de gravação, né? Ela tinha material suficiente, ela treinava todos os dias exaustivamente e ela não queria mais esperar para começar. Aí ela fala tudo isso para eles, e aí eles dizem que eles já imaginavam que ela ia dizer isso e que eles tinham uma outra proposta para ela. Era uma proposta que eles tinham bolado junto com o Dan Dimitrov e que eles iam oferecer para ela naquele momento ia ser diferente dessa proposta de ficar 4 anos na geladeira. Nessa segunda proposta para Taylor, ela ficaria 1 ano sendo treinada para ser uma nova diva do pop, como eles tinham feito com a Britney Spears, como o Dan Dimitrov tinha feito com a Britney Spears, né? Nesse período, eles contratariam pessoas que escreveriam um álbum debut para ela e ela ficaria responsável por cantar, performar e aparecer para o público. Apenas isso. As composições seriam vindas de pessoas experientes que já tinham criado grandes estrelas. Em 1 ano, esse álbum seria lançado e ela ficaria famosa. Aí eles disseram que nos próximos álbuns, depois do debut, ela teria um pouco mais de liberdade criativa. Uma outra diva pop que passou por esse processo exatamente assim, o primeiro álbum sendo bem formulaico, criado por empresários que sabem exatamente o que oferecer para o público, foi a Christina Aguilera. O primeiro álbum da Christina Aguilera, de quem eu também sou fã e que eu admiro demais, é um álbum extremamente formulaico, que ela realmente só performava a música, e daí depois ela vem com Stripped para mostrar realmente quem ela é. Foi basicamente isso que eles ofereceram para Taylor. A gente vai te transformar em um produto para esse primeiro álbum, e aí depois, quando o mundo já conheceu o seu nome, você vai ganhar um pouco, vamos deixar bastante ênfase nesse pouco, mais de liberdade criativa, para continuar no seu segundo álbum. Mas não era isso que a Taylor queria. Definitivamente não era isso que a Taylor queria. A Taylor sabia que o que diferenciava ela de outras estrelas em ascensão naquele momento era a capacidade de composição única que ela tinha.
Ela disse que ela não queria nunca na vida gravar músicas que fossem escritas ali de maneira genérica, só pra conquistar uma fama imediata. Ela sempre manteve esse discurso, assim, ela sempre falou, não, eu sou da composição, eu gosto de compor, eu gosto de ler. Tanto que, como eu comentei pra vocês lá no primeiro episódio do Rumores da Inês, ela queria ser poetisa. O objetivo dela realmente é escrever, né? Ela se encontrou na música porque era um lugar onde ela poderia colocar essas coisas que ela escreve, que ela compõe. Então, imagina que horrível que foi pra ela ouvir, tipo, a gente quer transformar você em mais um produto do pop. Deve ter sido muito difícil. A Taylor queria ficar famosa com as suas composições. Então, nesse momento, nessa reunião com a RCA Music Records, aos 14 anos, quase 15 de idade, a Taylor faz o impensável para qualquer menina da idade dela naquele momento. Ela se levanta, agradece a oportunidade e sai da sala. Ali, Taylor Swift encerra o seu contrato com a RCA e todo o seu contrato com o Dan Dimitrov, que era um cara que tinha feito grandes estrelas serem grandes estrelas. Ali, também, ela encerrou qualquer coisa que os empresários tivessem plantado e planejado para a carreira dela até então. Era uma sensação de voltar a estaca zero. Ela estava sozinha, de novo, só tinha os pais dela, de novo, que eram pessoas que não entendiam nada da indústria musical, e ela ia ter que recomeçar e ver o que ia acontecer a partir de então. Ela foi muito corajosa, gente. Eu não consigo nem explicar o quanto ela deve ter sido corajosa, o tanto que ela devia estar tremendo quando ela levantou e saiu daquela sala. Só que a Taylor ainda tinha uma coisa agendada que ela tinha conquistado nos últimos dias. Uma performance no Bluebird Café, em Nashville. É sobre essa performance do Bluebird Café e sobre a reviravolta que está prestes a tomar conta da carreira de Taylor Swift que eu vou falar com vocês no próximo episódio. Então, recapitulando, eu vou tentar sempre lembrar de recapitular com vocês no final dos episódios do que eu falei naquele episódio. A Taylor consegue uma ligação da RCA, contrata o Dan Dimitrov para virar agente dela naquele momento. Vai para Nashville, performa no show de talentos da RCA, faz uma sessão fotográfica para Abercrombie & Fitch, coloca uma música original dela em um álbum promocional lançado pela Maybelline, vai ao Country Music Awards para ficar no backstage e ver como as coisas aconteciam ali. Recebe um contrato de observação e desenvolvimento da RCA que dura 365 dias. Os pais dela se mudam para Nashville, os 365 dias terminam, eles fazem uma proposta horrorosa para Taylor e a Taylor diz que não quer e decide seguir sua carreira sozinha a partir de então, demitindo também ali o Dan Dimitrov. Mas eu vou explorar um pouco mais dessa demissão do Dan Dimitrov, que deu o que falar, também no próximo episódio. Eu não poderia encerrar o episódio de hoje sem comentar que domingo passado, poucas horas depois do lançamento do episódio de Rumores da Inês, a Taylor foi ao VMA, que já foi bem inesperado, ganhou 3 VMAs e também anunciou seu próximo álbum, o Midnights, que vai sair dia 21 de outubro desse ano. A gente já tem a capa do álbum e eu tô muito animada. Vão ser 13 músicas que a Taylor escreveu durante as madrugadas da vida dela, segundo ela mesma, e eu mal posso esperar. Se você quiser falar um pouco mais comigo sobre o Midnights, vai lá no TikTok, a gente tá sempre falando sobre isso. Eu tenho vídeos fixados que eu tiro várias dúvidas de vocês sobre o Midnights, sobre o lançamento e sobre o que a gente sabe até agora. Então, se você tá super animado assim como eu, vai lá que a gente fofoca um pouco mais. Muito provavelmente, no lançamento de Midnights, eu vou fazer um episódio especial aqui do podcast, ouvindo ao álbum e reagindo a ele. Então, se isso for algo que interessa a vocês, comenta pra mim lá no Instagram, @rumoresdainês, ou nas minhas redes sociais. Vocês sabem que eu sou do Remifá em todos os lugares, que aí a gente consegue fazer esse episódio especial aqui no Rumores, pra vocês verem as minhas reações às músicas, que eu sei que é algo que vocês gostam bastante. Então é isso, eu não podia encerrar o episódio de hoje sem falar sobre o Midnights com vocês, né, gente? Senão, que tipo de fã seria eu? E eu espero vocês aqui domingo que vem para mais um episódio de fofocas da vida e carreira da cantora Taylor Swift, aqui no Rumores da Inês.